Jeffrey Dahmer não foi apenas um serial killer, ele foi um pesadelo vivo. O mais horrível, o que ele fazia com suas vítimas antes de matá-las. Fique até o final e descubra os detalhes perturbadores desse caso. Imagine um homem comum. Rosto calmo, fala mansa, educação exemplar. Alguém que poderia ser seu vizinho, seu colega de trabalho, ou até mesmo um amigo. Agora imagine que, por trás desse semblante tranquilo, esconde-se um dos maiores horrores que a humanidade já conheceu. Jeffrey Dahmer não foi apenas um serial killer. Ele foi um devorador de almas, um caçador de corpos, um artesão do macabro. E sua história, tão real quanto absurda, continua a nos chocar décadas depois. Entre 1978 e 1991, Dahmer assassinou 17 jovens e homens. Mas o que verdadeiramente congelou o sangue da sociedade foram os detalhes de seus crimes. Ele não apenas matava, ele mantinha partes dos corpos, realizava atos de necrofilia, praticava canibalismo e fazia experiências com os restos humanos. Tudo isso, escondido dentro de um apartamento comum. Este vídeo é mais do que uma narrativa criminal. É uma jornada profunda pela psique de um assassino que parecia invisível à sociedade. Prepare-se para conhecer os detalhes mais obscuros da vida de Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin. Era o filho mais velho de Lionel Dahmer, um químico, e Joyce Flint, uma dona de casa. Desde o início, a infância de Jeffrey foi marcada por instabilidade emocional dentro de casa. Sua mãe, Joyce, sofria de problemas psicológicos e tomava diversos medicamentos, o que afetava sua capacidade de se relacionar com o filho. Lionel, frequentemente ausente devido ao trabalho, lutava para manter a harmonia em casa. Dahmer cresceu em meio a brigas, isolamento e negligência emocional. Aos 4 anos, após uma cirurgia para correção de hérnia, familiares notaram uma mudança no comportamento de Jeffrey. Ele se tornou mais introspectivo, distante, e com o passar do tempo, desenvolveu uma curiosa fascinação por animais mortos. Começou a coletar carcaças de animais atropelados e levava para casa. Lá, dissecava os corpos com interesse quase científico, retirando ossos e estudando as partes internas. Por volta dos 10 anos, seu fascínio por anatomia e morte já era evidente. Ele escondia pequenos ossos debaixo da cama e mostrava interesse incomum por cadáveres. Os vizinhos achavam estranho, mas não viam motivo para alarme. Para muitos, era apenas um garoto esquisito. Na adolescência, Dahmer passou a isolar-se cada vez mais. Era considerado um palhaço de escola, por pregar peças nos colegas, mas na realidade, era solitário. Começou a beber ainda adolescente, escondendo álcool na escola e chegando embriagado às aulas. Ao mesmo tempo, travava uma batalha interna com sua sexualidade, desenvolvendo fantasias envolvendo homens inconscientes e submissos. Essas fantasias evoluíram para ideias sombrias. Ele começou a imaginar cenários onde poderia controlar totalmente outra pessoa, manter um parceiro ao seu lado, imóvel, para sempre. Essa fantasia seria colocada em prática quando ele completasse 18 anos. O ano era 1978. Jeffrey Dahmer tinha 18 anos e havia acabado de terminar o ensino médio. Seus pais estavam se divorciando e a casa da família em Bath, Ohio, estava prestes a ser vendida. Jeffrey estava praticamente sozinho, e foi nesse período que cometeu seu primeiro assassinato. No dia 18 de junho de 1978, ele encontrou Steven Hicks, um jovem de 18 anos que fazia carona na beira da estrada, a caminho de um show de rock. Dahmer o convidou para beber em sua casa e, inicialmente, o encontro foi amigável. Mas, quando Hicks quis ir embora, Dahmer entrou em pânico. A ideia de perder o rapaz que agora ocupava suas fantasias era intolerável. Então, ele pegou um haltere e o golpeou na cabeça. Depois o estrangulou até a morte. Em seguida, masturbou-se sobre o cadáver, uma das primeiras manifestações de necrofilia. Durante a noite, manteve o corpo escondido em seu quarto. No dia seguinte, começou a desmembrar o cadáver no porão. Cortou a carne dos ossos, dissolveu partes em ácido e esmagou os ossos com martelo.
espalhando os fragmentos no quintal. Durante anos, esse crime ficou escondido. Hicks foi dado como desaparecido e Dahmer seguiu com sua vida, como se nada tivesse acontecido. Após o primeiro assassinato, Dahmer tentou levar uma vida normal. Seu pai o matriculou na Universidade Estadual de Ohio, mas ele abandonou após um semestre por baixo desempenho e consumo excessivo de álcool. Em 1979, alistou-se no exército e foi enviado para a Alemanha. Lá, serviu como médico de campo por 2 anos. Embora tenha se comportado inicialmente, seus colegas notaram que ele bebia secretamente e tinha um comportamento errático. Acabou dispensado em 1981. Ao voltar aos Estados Unidos, viveu períodos de instabilidade. Passou por casa da avó em Milwaukee, viveu em motéis, trabalhou em diversas funções de baixa qualificação. Durante esse período, embora não tenha matado, sua compulsão sexual e sua fixação pela dominação aumentaram. Em 1986, foi preso por se masturbar em público. Também foi acusado de molestar um adolescente. O lado sombrio de Dahmer começava a transbordar, mas ninguém imaginava o que estava por vir. Foi apenas em 1987, 9 anos após o primeiro assassinato, que Dahmer voltou a matar. E a partir daí, a espiral de crimes só aumentaria. O segundo assassinato ocorreu em setembro de 1987. Jeffrey conheceu Steven Tuomi, um jovem de 24 anos, em um bar gay de Milwaukee. Levaram um quarto de hotel e Dahmer afirmou que sua intenção não era matar, apenas ficar com ele por uma noite. Mas ao acordar, encontrou o corpo de Tuomi espancado até a morte. Ele alegou não lembrar do crime. Dahmer então comprou uma mala, colocou o corpo dentro e o levou até a casa da avó. Lá, o desmembrou no porão e se desfez dos restos, um processo que começaria a se tornar rotina. Nos anos seguintes, os assassinatos se tornaram mais frequentes. Em muitos casos, Dahmer atraía os jovens com promessas de dinheiro em troca de posar para fotos. Uma vez em seu poder, ele os drogava, estrangulava e desmembrava. Guardava crânios, corações, e chegou a consumir carne humana. Fotografava as vítimas em várias fases de mutilação. Os nomes das vítimas aumentavam: James Doxtator, Richard Guerreiro, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, e muitos outros. Em seu apartamento número 213, os crimes eram meticulosamente documentados. Mas nada chocaria tanto quanto o que viria a seguir. Em maio de 1990, Dahmer se mudou para o apartamento 213, no edifício Oxford Apartments, na rua 25 com State Street, em Milwaukee. O local se tornaria sinônimo de horror. Pequeno, abafado, com janelas cobertas, o apartamento era um verdadeiro laboratório da morte. Foi ali que ele cometeu a maior parte de seus assassinatos. A rotina era sempre semelhante. Ele saía à noite, frequentava bares gays e oferecia dinheiro para que jovens posassem para fotos. Ao levá-los para casa, os dopava com bebidas misturadas com sedativos. Quando jovens estavam inconscientes, ele os estrangulava, realizava atos sexuais com os corpos e, em alguns casos, tentava preservar partes dos cadáveres. Dahmer começou a experimentar formas de transformar suas vítimas em zumbis. Ele perfurava o crânio de alguns enquanto ainda estavam vivos e injetava ácido ou água fervente, tentando destruir partes do cérebro para torná-los submissos e obedientes. As experiências, é claro, terminavam em morte. O apartamento começou a exalar um cheiro insuportável. Vizinhos reclamavam constantemente do odor e dos ruídos estranhos. Quando perguntado, Dahmer dizia que sua geladeira estava estragada ou que fazia experiências com carne de animais. Dentro do apartamento havia um tambor azul de 200 litros com corpos em decomposição, cabeças humanas no freezer, um altar improvisado com crânios e velas pretas, fotografias das vítimas em poses bizarras, desmembradas, instrumentos cirúrgicos, serras, ácido e caixas com partes humanas. Mesmo com denúncias, a polícia falhou em deter Dahmer por muito tempo. Em 1991, uma de suas vítimas chegou a escapar, Conera Axinta Zonfone, de 14 anos. Saiu cambaleando do apartamento, nu e sangrando.
A polícia foi chamada por vizinhas assustadas, mas, quando Dahmer apareceu e alegou que Conarak era seu namorado, os policiais acreditaram nele e o entregaram de volta. Conarak foi morto poucas horas depois. Esse erro da polícia custaria vidas, e só meses depois Dahmer seria finalmente detido. No dia 22 de julho de 1991, Dahmer abordou um jovem chamado Tracy Edwards, de 32 anos. Fez a mesma proposta de sempre: dinheiro para fotos. Edwards, desconfiado, foi até o apartamento, mas percebeu rapidamente que havia algo errado. O cheiro, as grades nas janelas, as algemas. Dahmer tentou algemá-lo, mas Edwards reagiu. Conseguiu escapar do apartamento e correu pela rua até encontrar uma viatura policial. Os agentes ouviram, decidiram investigar e foram até o apartamento 213. O que encontraram chocou até os policiais mais experientes. Restos humanos na geladeira e freezer, fotografias de corpos mutilados, cabeças empilhadas, instrumentos de tortura. Um verdadeiro museu da morte. Dahmer foi preso imediatamente. Na delegacia, confessou tudo. Detalhou cada assassinato com frieza e precisão, como quem conta uma rotina comum. Ele não tentava negar. Disse: "Eu sabia que era errado, mas não conseguia parar." A sociedade americana e o mundo estavam diante de um dos casos mais perturbadores da história criminal moderna. O julgamento de Jeffrey Dahmer começou em 13 de janeiro de 1992, em Milwaukee. Ele foi acusado formalmente por 17 assassinatos, e o tribunal precisava decidir se Dahmer era legalmente insano ou responsável por seus atos. Essa era a questão central. A promotoria sustentava que Dahmer sabia exatamente o que fazia, tanto que tomava precauções para não ser pego, destruía provas, e fazia escolhas conscientes para esconder seus crimes. Já a defesa argumentava que ele sofria de transtornos mentais graves, incluindo transtorno de personalidade borderline, esquizofrenia e transtorno obsessivo-compulsivo, além de impulsos sexuais incontroláveis. Durante o julgamento, Dahmer manteve a mesma frieza das confissões. Em um momento emblemático, declarou: "Eu nunca quis liberdade. Eu sabia que estava doente. Sabia que estava errado. Mas eu queria que tudo acabasse." Os relatos apresentados em tribunal foram arrepiantes. As famílias das vítimas choraram enquanto fotos dos corpos mutilados eram mostradas ao júri. Vizinhos relataram o terror de viver ao lado de um assassino. Psicólogos tentaram dissecar a mente do criminoso. O julgamento durou cerca de 2 semanas. No dia 1º de fevereiro de 1992, Jeffrey Dahmer foi considerado culpado, mas legalmente são. Foi condenado a 15 sentenças de prisão perpétua consecutivas, totalizando 957 anos de prisão. A mente de Jeffrey Dahmer fascinou e horrorizou especialistas. Era um caso raro onde diversos fatores convergiam para formar um predador meticuloso e aparentemente frio. Muitos profissionais afirmam que Dahmer não se encaixava perfeitamente nos perfis típicos de psicopatas. Ele demonstrava culpa, arrependimento, e dizia odiar o que havia se tornado. Mas isso não o impediu de repetir seus crimes obsessivamente por anos. Entre os traços mais marcantes de sua psicologia estavam: necrofilia, sentia excitação sexual com cadáveres e, muitas vezes, masturbava-se sobre os corpos ou mantinha relações com eles após a morte. Canibalismo, declarou que comer partes das vítimas era uma forma de fazê-las parte dele para sempre. Desejo de controle absoluto, tinha uma fixação por manter suas vítimas submissas, imóveis, como bonecos. Tentava criar zumbis perfurando seus cérebros e injetando substâncias. Isolamento social, desde a infância, sentia-se desconectado do mundo, e via nos crimes uma forma de satisfazer seu desejo por companhia sem rejeição. Fantasia obsessiva. As fantasias começaram na adolescência e tornaram-se um impulso incontrolável na vida adulta. Ao mesmo tempo, Dahmer lia a Bíblia na prisão, dizia estar arrependido e queria ser perdoado por Deus. Essa contradição, entre o arrependimento e a monstruosidade de seus atos, é o que mais intriga os especialistas até hoje. Jeffrey Dahmer foi enviado para a prisão de Columbia Correctional Institution, em Portage, Wisconsin. Inicialmente, ficou em isolamento,
mas mais tarde foi colocado na ala comum por bom comportamento. Lá, dizia estar se arrependendo, lia a Bíblia todos os dias e até foi batizado por um pastor evangélico. Mas a prisão não o manteria vivo por muito tempo. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi espancado até a morte por Christopher Scarver, um outro detento. Dahmer estava limpando o banheiro da prisão com 2 outros presos quando Scarver, com uma barra de ferro, o agrediu violentamente. Dahmer teve o crânio esmagado e morreu pouco depois. Scarver afirmou que Deus lhe havia dito para matar Dahmer. Também relatou que Dahmer zombava dos outros presos, fazia piadas com pedaços de comida simulando carne humana, e que isso o irritava profundamente. Assim terminou a vida de um dos assassinos mais terríveis da história. Mas seu legado de horror ainda paira sobre a memória coletiva da sociedade americana. Por trás dos horrores do caso Dahmer, havia vidas reais. Jovens cheios de sonhos, cujas histórias foram brutalmente interrompidas. É fundamental lembrá-los, não como estatísticas, mas como pessoas. Aqui estão os nomes das 17 vítimas conhecidas de Jeffrey Dahmer. Stephen Hicks, 18 anos, 1978. Stephen Tuomi, 24 anos, 1987. James Doxtator, 14 anos, 1988. Richard Guerreiro, 22 anos, 1988. Anthony Sears, 24 anos, 1989. Raymond Smith, 32 anos, 1990. Edward Smith, 27 anos, 1990. Ernest Miller, 22 anos, 1990. David Thomas, 23 anos, 1990. Kurt Strauger, 17 anos, 1991. Errol Lindsey, 19 anos, 1991. Tony Hughes, 31 anos, 1991. Conner Axintazonfone, 14 anos, 1991. Matt Turner, 20 anos, 1991. Jeremiah Weinberger, 23 anos, 1991. Oliver Lacy, 23 anos, 1991. Joseph Bradeoft, 25 anos, 1991. Muitos deles eram afro-americanos, imigrantes, gays ou pertenciam a grupos marginalizados. Isso levanta sérias questões sobre o racismo estrutural, a homofobia e a negligência institucional. Vizinhos fizeram denúncias, mas a polícia demorou a agir. Havia uma aparente falta de interesse porque as vítimas vinham de comunidades invisíveis para o sistema. Hoje, em memoriais, suas famílias pedem que eles sejam lembrados com dignidade e que nunca mais se permita que tragédias como essa aconteçam sem que o mundo reaja a tempo. A história de Jeffrey Dahmer permanece viva, não apenas pelos crimes, mas pelo impacto na cultura popular. Filmes, livros, documentários e séries exploraram sua vida, seus crimes e sua mente. Entre os mais notáveis estão My Friend Dahmer, 2017, um filme baseado no relato de um colega do ensino médio. Dahmer, Monster, The Jeffrey Dahmer Story, Netflix, 2022. Série que reacendeu o debate sobre ética na representação de crimes reais. Documentários como The Jeffrey Dahmer Tapes e Mind of a Monster, que analisam em profundidade sua trajetória. Mas essa exposição levanta debates importantes. Até que ponto devemos explorar o mal como entretenimento? Qual o limite entre memória histórica e exploração sensacionalista? As famílias das vítimas, por exemplo, criticaram diversas obras por não terem sido consultadas, e por retratarem Dahmer de forma quase mitológica, como se ele fosse uma celebridade macabra. A verdade é que Jeffrey Dahmer não foi um gênio do mal. Ele foi um homem perturbado, negligenciado pelo sistema, que cometeu atrocidades impensáveis sob os olhos de uma sociedade que falhou em reagir a tempo. A história de Jeffrey Dahmer é acima de tudo um alerta. Ela nos mostra como o mal pode se esconder atrás de rostos comuns. Como instituições podem ignorar sinais claros. Como a marginalização de grupos sociais pode permitir que crimes horrendos aconteçam sem que ninguém intervenha. Mais do que um assassino, Dahmer é um reflexo distorcido da sociedade. E é por isso que sua história continua a fascinar, chocar e perturbar. Porque, em algum nível, ela nos obriga a olhar para nós mesmos. Se você chegou até aqui,
Deixe nos comentários qual parte da história mais te chocou. E você acredita que Dahmer era doente ou plenamente consciente de tudo o que fazia? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais histórias reais como essa.